E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre os testudines. Vem aprender bio comigo? Testudines é um grupo que está dentro de Amniota, que são os tetrápoda que definitivamente conquistaram o ambiente terrestre. Mais especificamente, Testudines está dentro da linhagem do Sauropsida, que inclui então os répteis. A gente consegue observar aqui esse grupo. A classe Reptilia é representada pelos Testudines, que inclui as tartarugas, cágados e jabutis, Lepidosauria, que inclui tuatara, lagartos e cobras, e Arcosáurea, que inclui os crocodilos e os dinossauros, dentro do qual estão as aves. Os testudines são conhecidos também como quelônia e incluem então os jabutis, as tartarugas e os cágados. São poucas espécies, aproximadamente 320 conhecidas atualmente. Eles se distribuem mundialmente, como a gente consegue observar aí nesse mapa, com exceção dos Andes e das regiões polares. Aqui nessa imagem, a gente consegue ter uma ideia da diversidade de formas que existe nesse grupo. A primeira coisa muito importante nessa aula é a gente saber diferenciar jabuti de cágado e de tartaruga. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E aí, você sabe a diferença? Esses são nomes populares e eles podem ser utilizados da maneira como as pessoas acharem melhor. Mas, de maneira geral, eles estão associados ao tipo de hábitat que esses organismos vivem. As formas terrestres, de maneira geral, são chamadas de jabutis. Eles apresentam o casco em forma de uma cúpula alta e os pés são semelhantes aos pés dos elefantes. Por outro lado, as formas aquáticas têm outros nomes. Os cascos delas são mais baixos e hidrodinâmicos, para facilitar a natação. As patas também são, de maneira geral, em forma de remo, também facilitando a locomoção na água. Muitas vezes, inclusive, apresentam até membranas interdigitais. No caso de animais que vivem em água salgada, eles recebem o nome popular de tartaruga, enquanto que os animais que vivem em água doce recebem o nome de cágado. Agora você já sabe diferenciar esses animais. Os primeiros registros fósseis para testudines datam do Triássico Superior, aproximadamente 220 milhões de anos atrás. Por isso que muitas pessoas olham tartarugas, cágados e jabutis e falam que parece um animal pré-histórico. As primeiras formas eram dotadas de dentes e tinham uma carapaça reduzida. No restante, elas eram bem parecidas com as formas atuais. Essa linhagem de Amniota é considerada uma linhagem muito conservada. E isso tem a ver com as limitações que foram impostas a esses organismos ao longo da história evolutiva devido à presença dessa carapaça. Por conta dessas características muito conservadas, é muito difícil se estabelecer as relações evolutivas entre os testudines e os demais répteis. Assim, não se tem ao certo a posição filogenética desse grupo dentro da classe Reptilia. A gente consegue observar ali que algumas hipóteses colocam os testudines como o grupo mais basal dentro de Reptilia. Outras colocam os testudines como o grupo irmão dos lepidossauros, que são os lagartos, cobras e tuataras. E ainda existem filogenias que colocam os testudines como o grupo irmão dos Arcosáurea, que inclui atualmente as aves e os crocodilos. Assim, não existe consenso com relação à posição filogenética desse grupo. Vamos conhecer agora um pouquinho da morfologia geral dos testudines. O que chama mais atenção nesse grupo é a presença do casco, que é dividido em duas partes, uma carapaça, que é dorsal, e um plastrão, que é ventral. A quantidade e a forma das placas que formam a carapaça e o plastrão dependem de cada espécie e é uma característica taxonômica. Essa carapaça e esse plastrão são formados por duas camadas, uma camada externa e uma camada interna. A camada externa é uma camada de queratina e ela vai crescendo a partir de novas camadas que são depositadas embaixo de camadas antigas. Isso vai fazendo com que o animal cresça. Inclusive, os anéis ali que se formam entre uma camada e outra são utilizados por algumas pessoas para tentar estimar a idade de alguns testudines. Por outro lado, a gente tem uma camada interna,
que é uma camada óssea, que é constituída a partir da fusão de costelas, vértebras e ossos dérmicos, como a gente consegue observar nessas imagens aí abaixo. Uma coisa importante de se mencionar é que não necessariamente existe uma correspondência entre a camada externa e a camada interna. Então, o que se vê por fora não necessariamente é o que se vê por dentro, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Então, as placas externas da camada externa podem ser diferentes das placas da camada interna. Todo o desenvolvimento desse casco fizeram com que os testudines tivessem uma condição que é única entre todos os tetrápodes. Eles apresentam os membros e as cinturas situados internamente às costelas. Eu não consigo explicar isso facilmente para vocês, porque todos os demais tetrápodes apresentam os membros e as cinturas externamente às costelas. Por isso eu gosto de usar uma imagem que é bem diferente. Aqui a gente consegue perceber como a gente seria se a gente tivesse a morfologia de um testudine. As nossas cinturas e os nossos membros seriam internos às nossas costelas. Assim, fica muito mais fácil de entender o que aconteceu com a morfologia desses animais. Ainda falando da morfologia geral, a gente pode perceber que as formas atuais de testudines não apresentam dentes, apesar deles estarem presentes lá nas formas fósseis. As maxilas desses animais são preenchidas por placas queratinizadas, que são muito rígidas e formam o que a gente chama de bico córneo, que apreende o alimento e corta esse alimento. Apesar disso, esses organismos não mastigam, eles engolem aquilo que eles conseguiram arrancar. A maxila desses organismos é muito forte. Em algumas espécies, como é o caso da tartaruga mordedora que a gente está vendo aí embaixo, ela consegue, por exemplo, quebrar membros e ossos de outros organismos. É uma espécie predadora. Os testudines podem ser divididos em dois grupos, os Cryptodira e os Pleurodira. Cripto significa escondido e dire, pescoço. Os Cryptodira, então, são aqueles testudines que retraem a cabeça para dentro do casco, curvando o pescoço em forma de um S vertical, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Isso só é possível graças a vértebras cervicais bastante especializadas. Isso faz com que esses animais consigam retrair totalmente a cabeça para dentro do casco. Por outro lado, pleuro significa lado e dire, pescoço. Assim, esses organismos não retraem todo o pescoço para dentro do casco, já que a sua cintura é fusionada ao casco, impedindo então esse movimento. A gente consegue observar ali então pleurodiras curvando o pescoço apenas lateralmente, não totalmente para dentro do casco. Com relação à termorregulação, os testudines são considerados organismos homeotérmicos e ectotérmicos. Homeotérmicos porque eles são capazes de manter uma temperatura do corpo pouco variável. E ectotérmicos porque eles conseguem fazer isso por meio de fatores externos. Ecto significa fora. Isso acontece na maioria dos répteis. Isso só é possível porque esses organismos apresentam comportamentos que levam a eles conseguirem manter a temperatura do corpo, trocando energia térmica com o ambiente. Por exemplo, quem nunca viu uma imagem como essa daí? Vários testudines tomando sol. Não apenas testudines, mas outros répteis também. Assim, a exposição ao sol é um comportamento que faz com que esses organismos consigam se aquecer. Quando eles começam a ficar muito quentes, eles entram na água ou procuram uma sombra para poder diminuir a sua temperatura. Então é através do comportamento que eles conseguem manter uma temperatura pouco variável. Isso é mais fácil para animais pequenos do que para animais grandes. Assim, animais pequenos conseguem manter a sua temperatura muito mais controlada do que animais muito grandes. É muito mais difícil, por exemplo, para uma tartaruga marinha gigante conseguir manter a sua temperatura. A gente viu na nossa aula sobre os amniota que eles apresentam um mecanismo de respiração bastante diferente dos anfíbios, que é muito mais eficiente. A gente viu que os amniota, a partir da musculatura das costelas, fazem com que o ar seja puxado para o pulmão. Mas aqui nos testudines é um pouquinho diferente,
porque as costelas estão fusionadas à carapaça desses animais, o que impossibilita então deles expandirem a caixa torácica para respirar. Assim, ao longo da história evolutiva, eles desenvolveram um outro mecanismo para realizar o processo de respiração. Os testudines, então, têm um mecanismo para respiração completamente diferente dos outros amniota. Os testudines apresentam pulmões grandes e eles são ligados dorsalmente à carapaça, mas eles também são ligados às vísceras do animal, por meio de uma membrana chamada lâmina diafragmática. E é a partir do peso das vísceras é que essa lâmina permanece esticada, fazendo com que o pulmão fique expandido. Para respirarem, então, os testudines contraem músculos que empurram as vísceras contra o pulmão, expelindo o ar. Posteriormente, outros músculos são contraídos, fazendo com que as vísceras se abaixem, e isso acaba puxando então a lâmina diafragmática e puxando o pulmão para trazer ar para dentro dele. Assim, para respirar, os testudines usam contração muscular tanto para a inspiração quanto para a expiração. Adicionalmente ao pulmão, é possível verificar em tartarugas marinhas alguns órgãos acessórios para a respiração, o que permite com que elas fiquem longos períodos embaixo da água. São órgãos respiratórios para a captura de oxigênio na água, as franjas na faringe que esses organismos apresentam, então elas colocam água na boca e fazem trocas gasosas em células que estão ali nessas franjas, e também a cloaca, que é bastante vascularizada. Então elas colocam água na cloaca e também realizam trocas gasosas ali. Associado ao sistema respiratório, a gente tem o sistema circulatório, que vai distribuir o oxigênio capturado para os órgãos. O coração dos testudines apresenta 2 átrios e um ventrículo que não é completamente dividido, mas ele apresenta 3 câmaras. Essas 3 câmaras recebem o nome de cavum pulmonale, cavum venoso e cavum arterioso. Vamos entender agora como acontece a circulação nesses animais. A gente vai começar conversando primeiro como acontece a contração nos átrios e depois como acontece a contração no ventrículo. Perceba que esses organismos apresentam 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Observem que o nome desses átrios é dado em relação à sua posição anatômica. Então, quando a gente fala ali átrio direito, ele está na nossa esquerda, mas no animal ele está do lado direito. E quando a gente fala átrio esquerdo, apesar dele estar na nossa direita, ele vai estar do lado esquerdo do animal. Aqui foi representado, assim como em qualquer esquema de circulação, o sangue desoxigenado, em azul, e o sangue oxigenado, em vermelho. Quando os átrios se contraem, o sangue desoxigenado sai do átrio direito e vai penetrar primeiramente no cavum venoso. Depois, ele vai ser direcionado para o cavum pulmonale. Por outro lado, simultaneamente, o átrio esquerdo também está sendo contraído, enviando o sangue oxigenado para o cavum arterioso. Percebam que durante esse processo de contração, existe uma válvula atrioventricular que impede com que esses 2 sangues se misturem. Essa válvula, então, fecha esse espaço que tem aí entre esses cavos. Posteriormente, vai acontecer a contração do ventrículo. O sangue desoxigenado, que está lá no cavum pulmonale, sai de lá e vai para as artérias pulmonares, ser encaminhado para o pulmão, para que ele seja oxigenado. Ao mesmo tempo, o sangue oxigenado sai do cavum arterioso para o cavum venoso, de onde ele é encaminhado para os arcos aórticos direito e esquerdo, que vão levar então o sangue oxigenado para os tecidos. Percebam que durante esse movimento de contração do ventrículo, existe uma crista muscular que impede o sangue arterial de ir para o cavum pulmonale, ou seja, evita a mistura de sangue. Ao mesmo tempo, a válvula atrioventricular, que impedia o contato do cavum arterioso e do cavum venoso, agora está liberada
e permite então com que o sangue oxigenado passe do cavo arterioso para o cavo venoso, permitindo então que ele seja enviado para os arcos aórticos. Veja então que apesar da ausência de uma separação física do ventrículo, não há mistura de sangue no caso dos testudines, porque existe uma separação temporária entre esses três cavos que faz com que então o sangue desoxigenado e o sangue oxigenado não entrem em contato um com o outro. Mas agora fica a pergunta: por que se ensina lá no ensino médio que nos testudines ocorre a mistura de sangue? Porque pode ocorrer. Existe aqui nesse grupo um mecanismo chamado desvio intracardíaco direita-esquerda. E é um mecanismo que ocorre em períodos de apneia. A apneia pode acontecer nos testudines por dois motivos principais: durante o mergulho ou quando o animal está incapacitado de respirar. Por exemplo, quando ele está com a cabeça e os membros dentro do casco, impedindo então aquele mecanismo que é utilizado para a respiração dos testudines, que envolve ali o movimento das vísceras. Esse desvio de sangue também ocorre em lagartos, serpentes e em crocodilos, mas nesse último grupo ele ocorre de maneira um pouco diferente. Vamos entender o que acontece então no caso dos testudines, lagartos e serpentes. O mecanismo é o seguinte: durante a apneia não se está capturando o oxigênio pelo pulmão, ou seja, aquela circulação pulmonar que consiste no envio de sangue desoxigenado para ser oxigenado no pulmão não faz muito sentido. Assim, durante o desvio intracardíaco direita-esquerda, para-se de enviar sangue desoxigenado para o pulmão. O sangue desoxigenado, que estava lá no cavo pulmonale, também é encaminhado para o circuito sistêmico, lá para os órgãos, ao invés de ser encaminhado para o pulmão. Nesse caso, então, existe mistura de sangue desoxigenado com sangue que estava oxigenado. O resultado é que o sangue vai ficar circulando no corpo sem ir para o pulmão. E qual a importância disso? Primeiro, a economia de ar dos pulmões e aproveitamento máximo do oxigênio que está no sangue. Mas além disso, uma segunda importância é que esse mecanismo também pode ser utilizado para a manutenção do calor no corpo desses animais, porque evita então com que o sangue seja enviado para os pulmões e acabe perdendo calor para o ar atmosférico que está lá naquele pulmão. Então essa estratégia é utilizada para a economia de oxigênio, mas também para a manutenção de calor. Assim, a mistura de sangue nesses organismos não é uma desvantagem, é na verdade uma grande vantagem, porque nós, por exemplo, não podemos ter grandes mergulhos por horas, porque o nosso sangue fica desoxigenado. Já esses organismos conseguem retirar o máximo possível do oxigênio do seu sangue, fazendo esse desvio intracardíaco. Então a manutenção desse ventrículo apenas parcialmente separado, no caso dos répteis, é uma vantagem evolutiva e não uma desvantagem. Para finalizar, a gente vai entender um pouquinho sobre a reprodução nos testudines. Esses organismos apresentam a fecundação interna, assim como a gente já viu lá que é uma característica dos amniota. E ela é realizada por meio de um órgão copulatório, como a gente também já viu que é uma característica dos amniota. Todos os testudines são ovíparos e eles enterram os seus ovos em ninhos que são cavados pelas fêmeas. Nesse grupo não existe nenhum cuidado parental adicional, apenas a construção dos ninhos. Essas fêmeas, para nidificarem, ou seja, botarem os seus ovos, geralmente voltam para as praias onde elas nasceram. E aparentemente elas fazem isso por meio de quimiorrecepção, a partir de rastros sensoriais. Quando nascem, os filhotes são autossuficientes. Eles saem simultaneamente do ninho, o que aumenta a probabilidade de sobrevivência, devido à grande taxa de predação que esses filhotes sofrem logo no início da vida. Eles se orientam por meio da luz, e assim eles vão em direção a ela quando eles nascem. Geralmente, então, eles vão se guiar pelo reflexo da lua. Além disso, uma grande capacidade que esses organismos têm é a capacidade de se orientar a partir do magnetismo da Terra. Um aspecto muito interessante com relação aos testudines é a definição do sexo dos filhotes.
São importantes para o desenvolvimento do embrião a temperatura, a umidade e as concentrações de oxigênio e gás carbônico. E isso tem uma relação direta com a definição do sexo dos filhotes. Baixas temperaturas produzem machos e altas temperaturas produzem fêmeas, como a gente consegue observar aí nesse gráfico ao lado. Dizemos então que a determinação do sexo nos testudines é temperatura dependente. Isso acontece porque o sexo desses animais está relacionado ao dimorfismo sexual no tamanho deles. Exemplares maiores geralmente são fêmeas. Temperaturas mais altas, então, suportam taxas metabólicas maiores, que acabam gerando embriões e filhotes maiores, assim se tornando fêmeas. Temperaturas menores suportam taxas metabólicas também menores e indivíduos menores. Portanto, filhotes que estão submetidos a baixas temperaturas vão ser machos. Dentro de um mesmo ninho, é possível verificar a presença de machos e fêmeas, independente da temperatura externa, visto que esses ovos estão colocados em diferentes profundidades. Uma grande preocupação atual é que o aquecimento global pode alterar significativamente a proporção de machos e fêmeas nas populações de testudines, fazendo com que ocorra um nascimento muito mais acentuado de fêmeas em detrimento da presença de machos. Acabamos de conhecer os testudines, o primeiro grupo que a gente vai conversar dentro do grupo dos Reptilia. Em breve, nós vamos falar sobre os Lepidosauria e os Archosaura. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.